Boa noite, vamos começar o telejornal deste domingo com a notícia que está a dominar a atualidade mundial. Já foram resgatados 4 rapazes de um grupo de 12 que se encontravam fechados numa gruta de 6 dias na Tailândia. De acordo com o comandante da operação, 4 rapazes foram resgatados e encaminhados para o hospital, onde estão a ser sujeitos a exames médicos. พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะครับ16วันแห่งการรอคอยนะครับวันนี้เราเห็นหน้าหมูป่าแล้วนะครับ Vão parar por 10 a 20 horas. A confirmação foi dada também pelo comandante tailandês responsável pelo resgate. Segundo o governador, as equipas de resgate precisam agora de pelo menos 10 horas para preparar a próxima etapa de operação. Está a ser mais bem sucedido do que eu esperava. Todas as pessoas estão felizes, declarou o governador citado pelos mídias internacionais. A operação começou durante a madrugada e esperava que a primeira criança chegasse à superfície por volta das 15 horas, hora de Santo Tomé e Príncipe, mas surge agora a confirmação de que os primeiros 2 já em terra saíram pelo próprio pé e foram encaminhados para o hospital de campanha montado à entrada da gruta. Amanhã, madrugada em Lisboa, a corrida contra o tempo e a água. วันนี้ความพร้อมถึงพีคสุดละวันนี้เราปฏิบัติการดีเดย์นะครับเมื่อ10 โมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดำน้ำผู้เชี่ยวชาญดำน้ำถ้ำจำนวน13 คนนะครับได้เข้าไปปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตน้องๆเขาออกมานะครับแล้วก็ซีลไทยอีก5 คนนะครับปฏิบัติโดยมีการ assignment ชัดเจนว่าเราจะเข้าไปอย่างไรแล้วก็จะกู้ชีพกู้ภัยน้องเขาออกมาอย่างไร A decisão de começar o resgate terá sido tomada depois de um médico ter avaliado os jovens e ter garantido que todos estão preparados para o caminho de regresso a casa. นะครับขอยืนยันว่าน้องทั้ง13 คนมีความพร้อมทางด้านร่างกายสูงมากนะครับจิตใจสูงมากเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นทั้ง13 คนรับทราบภารกิจที่เราจะปฏิบัติแล้วยืนยันนะครับว่าน้องทั้ง13 คนรับทราบภารกิจที่จะปฏิบัติแล้วเขาพร้อมที่จะออกมาด้วยเขาพร้อมที่จะออกมาร่วมกับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเผชิญอะไรเขาพร้อมที่จะออกมาเขายืนยันว่าเขาพร้อมที่จะออกมากับพวกเรานะครับอันนี้ยืนยันครอบครัวทราบแล้วนะครับก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจครอบครัวของน้องๆทั้ง13 ครอบครัวทราบแล้วและเห็นด้วยกับพวกเราที่ต้องปฏิบัติภารกิจตรงนี้ A operação extremamente delicada deve durar entre 3 a 4 dias até que todos os jovens e o treinador sejam retirados. É essa a janela de oportunidade depois de ter sido desviada a entrada de água na gruta e o nível ter descido. Ainda assim, nas últimas horas tem chovido com intensidade naquela zona, o que aumenta os riscos. Segundo a imprensa tailandesa, os jovens vão ser divididos em 4 grupos e serão retirados à vez. Cada jovem será acompanhado por 2 mergulhadores. O percurso que terão de fazer, de mais de 3 km, será feito com recurso a uma corda que foi colocada ao longo da gruta. Os jovens terão de gatinhar e mergulhar na escuridão e terão máscaras faciais e garrafas de oxigênio. Okay, guys, please move right now. Otherwise, the officials will help you to move your stuff. Please. A zona da entrada da gruta foi evacuada. No exterior estão as famílias à espera. Também 13 ambulâncias e helicópteros em prontidão para transportarem os jovens para o hospital de Chiang Rai, que fica a 1 hora da gruta. O hospital também tem tudo pronto para a chegada dos 12 jovens e do treinador. Como havíamos dito na abertura deste telejornal, 4 rapazes já foram resgatados, segundo informações oficiais. O grupo preso há 2 semanas numa gruta na Tailândia é composto por 12 rapazes com idades entre os 11 e os 16 anos e o seu treinador de futebol de 25 anos. Os rapazes e o seu treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no passado dia 23 de junho. Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante 9 dias.
uma vez que o acesso ao local só é possível via mergulhos através de túneis escuros e estreitos cheios de água turva e correntes fortes. Envolvidos nesta operação de grande risco e em termos globais estão 50 mergulhadores estrangeiros e 40 mergulhadores tailandeses. No resgate de hoje estiveram envolvidos diretamente 13 mergulhadores estrangeiros e 5 mergulhadores da Marinha Tailandesa. Durante o trajeto para sair da gruta, cada criança foi escoltada por 2 mergulhadores. Boa parte das crianças não sabe nadar e nenhum tem experiência de mergulho, o que complica as operações. No interior da gruta permanecem 8 menores e o seu treinador de futebol. É a estes 2 homens que se deve todo o esforço para retirar sãos e salvos da gruta os 12 miúdos e o monitor. 9 dias depois de terem desaparecido, quando a esperança começava a desvanecer, correram ao mundo os rostos magros dos rapazes, captados pela câmara subaquática de Rick Stanton. How many of you? 13? Brilliant. A dupla de mergulhadores é conhecida como a Equipa Maravilha. Especialistas em resgates difíceis, são frequentemente chamados para grandes operações de busca e salvamento por todo o mundo. Stanton, com mais de 35 anos de experiência, é considerado o melhor mergulhador de grutas em toda a Europa. É um apaixonado por espeleologia e não consegue passar um dia sem mergulhar. A missão que o próprio considera ter sido a mais perigosa foi numa gruta em França em 2010, quando tentou salvar outro experiente mergulhador encurralado depois de parte da gruta ter desmoronado. Chegou tarde demais, mas recuperou o corpo. 6 anos antes tinha ajudado a salvar 6 soldados britânicos retidos numa gruta no México. Foi nomeado Cavaleiro do Reino por Isabel II. As reações internacionais aos acontecimentos na Tailândia também surgiram através das redes sociais, como foi o caso do presidente norte-americano Donald Trump. Os Estados Unidos estão a trabalhar em estreita colaboração com o governo da Tailândia para ajudar a retirar todas as crianças da gruta e em segurança. Pessoas muito corajosas e talentosas, escreveu o chefe de Estado norte-americano na rede social Twitter. Uma outra notícia que também está a dominar a comunidade lusófona é a decisão do juiz federal brasileiro que ordenou a libertação imediata do presidente Lula da Silva. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre determinou este domingo a libertação imediata de Lula da Silva. O despacho do juiz desembargador determina a suspensão de execução provisória de pena e a liberdade do ex-presidente brasileiro. A decisão surge depois do Tribunal de Porto Alegre ter aceitado o pedido de habeas corpus interposto pelo antigo chefe de Estado brasileiro. No enxerto do documento divulgado pelo Globo, pode ler-se que a ordem deve ser cumprida. Lula da Silva está preso desde abril, depois de ter sido condenado na Operação Lava Jato por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ONSTEP-PCS, Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, Central Sindical, reuniu este sábado os seus membros para analisar algumas questões sociais que preocupam os trabalhadores. A reunião, que teve lugar na sede da referida organização, que não CB, apelou para a dinamização do Conselho Nacional de Concertação Social, um espaço de diálogo social. Os membros sindicais de diversas instituições participaram nesta reunião que analisou vários aspectos, entre os quais o atual aumento do preço de combustíveis. Esse encontro tem como objetivo de analisar algumas questões que preocupam o trabalho, o mundo do trabalho, sobretudo os trabalhadores, filiais da nossa organização e não só. E então houve uma orientação que reunisse o Conselho Central, que é o órgão máximo. É uma decisão que veio do secretariado para que ouvisse dos membros a questão, sobretudo, do aumento do combustível. Então, como se sabe, houve aumento do combustível, naturalmente os preços estão disparando e isto não está previsto no orçamento dos trabalhadores
Portanto, é uma alteração na vida do trabalhador. Então, sendo uma alteração na vida econômica do trabalhador, há uma necessidade de nós auscultarmos os nossos membros e emitir uma opinião. Portanto, nós não estamos contra o aumento do combustível, é o papel do governo, mas o que nós lamentamos é a marginalidade dos sindicatos na tomada dessa decisão, por um lado, e por outro, que medidas o governo pensou ou pensa tomar para melhorar os bolsos dos trabalhadores e dos funcionários, tanto do setor público como do setor privado. E sendo a nossa responsabilidade como representante dos trabalhadores, então cabe-nos discutir e emitir uma opinião. ONSTEP a reunir com as suas estruturas sindicais para analisar vários problemas laborais em São Tomé e Príncipe. As paróquias da Igreja Católica existente em São Tomé e Príncipe reuniram-se este sábado no Centro Paroquial da Sé Catedral em Assembleia. O encontro foi presidido pelo Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António. Fizeram parte desta Assembleia de Diocese sacerdotes e irmãs, direção dos secretariados e comissões, direção das Cáritas, direção de Santa Casa da Misericórdia e representantes das paróquias indicados pelos párocos. Para os participantes presentes, o balanço é positivo, apesar das dificuldades encontradas durante o percurso. As diversas paróquias têm um plano litúrgico. A diocese em si tem um plano litúrgico. E então, há necessidade de fazer a avaliação desse plano litúrgico, como é que ocorreu, como é que estão as diversas paróquias distribuídas pelo país e as organizações da Igreja Católica, por exemplo, a Cáritas, por exemplo. Portanto, há necessidade de se fazer um balanço, avaliar, saber como estamos, onde estamos, para onde vamos e como vamos, não é? Estamos a fazer uma análise fofa, a ver portanto, as oportunidades, as fraquezas, as ameaças, portanto, no seio, portanto, de todo o plano diocesano. Somos da igreja, a gente tem que representar a igreja. Então, representei algumas dificuldades, falei que a igreja está a movimentar com trabalho ligado aos grupos que nós temos lá, e dentro de 2017, 2018 temos grandes casamentos que estão a passar e tem outros ainda que não apareceu, que vão aparecer, e com isso a igreja está a movimentar. No encontro foram apresentadas algumas linhas gerais orientadoras a partir do tema debatido: jovens e fé celebrada. O mais importante é o próprio encontro em si, porque eu creio que nós, como igreja, devemos viver a nossa fé sempre num profundo sentido de família, sentimos todos irmanados na vivência dessa mesma fé e unidos como povo de Deus a fazer caminho. Portanto, o primeiro grande objetivo deste mesmo encontro é o encontro em si. As pessoas encontrarem-se a partir da sua identidade de igreja, na vivência da sua fé em Jesus Cristo, aqui nesta nossa igreja de São Tomé e Príncipe. O segundo aspecto é, de facto, fazer uma análise do que foi o ano pastoral 2017-2018, breve, para podermos depois também, como terceiro aspecto, dar algumas linhas de orientação, de ação para o próximo ano pastoral 2018-2019. Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe preside a Assembleia da Diocese no âmbito dos preparativos do ano pastoral. Igreja como um modelo foi tema de encerramento da Escola Bíblica dos Obreiros, organizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O encerramento aconteceu este domingo e teve a participação de mais de 600 obreiros. Desde a sua fundação, essa é a segunda vez que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus realiza uma escola bíblica de obreiros em São Tomé e Príncipe. Este domingo, o local encontrava-se cheio de fiéis e vários convidados que decidiram unir a sua fé cantando e adorando a Deus.
atingir este ano o máximo possível. No ano passado tivemos menos número, mas este ano tivemos um número maior, o que a gente não esperava, né, com todas as dificuldades. No entanto, para mim é um motivo de muita alegria e muita satisfação. Neste ano conseguimos atingir um patamar maior, não é verdade, em termos de experiência na matéria de servir, na matéria de aquilo que nós chamamos de eficácia no nosso trabalho perante o povo que nós servimos, perante os alunos, as crianças, adolescentes e etc, etc. Esta atividade contou com o apoio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Angola. Mais uma interação que visa o empoderamento de ambas as partes. Que o melhor na vida não é dar peixe para alguém comer, mas ensinar-lhe a pescar para que viva sempre do fruto do seu trabalho. Então, essa interação entre a Igreja de Angola e a Igreja de São Tomé visa justamente isso, para que haja um equilíbrio no mundo espiritual, no mundo social e psicológico entre os dois povos, entre as duas igrejas. Tanto nós quanto a Igreja de São Tomé pensávamos que com esta cooperação a Igreja de São Tomé daria passos qualitativos. Passados 10 anos, a constatação que fazemos, o balanço que fazemos é que realmente a Igreja em São Tomé cresceu quantitativa e qualitativamente. Os participantes louvaram a iniciativa. Durante esses 5 dias nós aprendemos que devemos seguir a Deus, que devemos confiar nele, como que espírito, não há distância nas coisas espirituais, então isso quer dizer, ainda distante de vista com algum irmão, eu estarei em contato com ele, pedindo, intercedendo por ele, a Deus nosso Pai. Aprendi muitas coisas, aprendi coisas importantes, como servir a Deus, como ser exemplo, e algumas importâncias do conceito bíblico. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus capacita mais de 700 membros da referida congregação. A direção da Escola de Desejado homenageou os funcionários e alunos deste estabelecimento básico e secundário. O professor de Ciências Naturais, Danilson Teixeira, foi distinguido como docente do ano. Esta foi uma das atividades organizadas pela direção da Secundária Básica Desejada, enquadrada no ano letivo 2017-2018. Tratou-se de uma homenagem para todos aqueles que se esforçaram para o engrandecimento deste estabelecimento de ensino. Acima de tudo, é dar sequência a uma política que o próprio Ministério da Educação quer, e nós também, congratulando com a ideia, queremos dar sequência a isso, que é valorização da educação, não vindo só para os alunos, mas vindo para todo o quadro docente, porque muitas das vezes nós premiamos somente alunos, mas quando deixamos de fora outras pessoas, como serventas, cantineiras e guardas, e a escola não é feita de alunos. Os professores têm um valor preponderante. Sabe que todo ser humano e todo profissional, depois de se entregar, dedicar a um serviço, a sua profissão, nesta atividade ele quer sempre deseja alguma atenção. E quando a escola, os responsáveis, decidem partir para esse desafio, que é dentro do grupo, e criar uma equipa para escolher o melhor, o que mais destacou, estimulando-os de uma forma simples e simbólica, isso fortalece mais o grupo, a equipa e a própria pessoa a dedicar-se mais à sua profissão. O professor do ano tem 15 anos de docência. Danilson Teixeira afirma que este prémio tem um grande significado. Portanto, eu sinto-me muito feliz porque uma das alavancas para desempenho profissional é a motivação. E o indivíduo, quando ele é reconhecido pelo trabalho prestado
e ele sente uma motivação bem grande que vai gerar satisfação, que vai fazer com que ele, portanto, dê mais produção ao nível do seu trabalho. Para além do professor, foram também homenageados alunos do curso noturno, diurno, guarda, jardineiro e a funcionária de limpeza. Mas o destaque vai para Mário Trovoada, aluno noturno de 61 anos, que concluiu o 12º ano. Eu apenas tenho que estar os mais novos para me seguir o meu exemplo, que estudo não tem idade. Não tem idade porque, mesmo assim, eu ainda penso no ano e vou mostrar também para a universidade, eu caio estudar sobre isso. Quer dizer que estudo não tem idade. Eu estou dizendo que estudo. O estudo é um área de desenvolvimento. Se eu estudo, tu não desenvolve. Direção da escola desejada a homenagear professores e alunos. Uma família em Cabalo Molé Trindade esteve este sábado para festejar a Santa Cruz da Guarda, uma tradição em que os familiares não deixam passar despercebida. Há vários anos que esta família vem realizando a festa na localidade de Cabalo Molé, na Trindade. Trata-se da festa de Santa Cruz de Guarda, uma tradição familiar que tem passado de geração a geração. Eu encontrei meu pai a fazer, e ele de criança eu também peguei a fazer até agora, estou nele a fazer. Eu comecei, já vou fazer 20 anos, que meu pai já morreu, já tem uns tempos. É uma tradição aí nesta localidade, né? Sim, tradição que encontrei. E o senhor também disse como é de avô, o senhor herdou, o senhor fazia, o senhor deixou, então eu também estou nele a fazer até chegar esse dia. Tempo essa festa era de trindadense. É por isso que nós temos música de trindadense, porque foi nascido em grupo de CTT trindadense nasceu, então como Chafre morreu de trindadense, mas a gente tem que cantar essa música de trindadense. Vamos continuar, herdamos o senhor e vamos ajudar minha mãe também a, organizar essa festa e vamos também fazer mais com mais gosto e próximo ano vai ser mais forte. Segundo ainda uma das netas, a comemoração da festa de Santa Cruz de Guarda está a diminuir-se com o passar dos anos. Quando eu também estava mais nova e meu avô organizava essa festa, tinha muitas filhas, netas, que aproximavam ao senhor e era grande, cada um tinha sua barraca e tinha muito tinha festival, dança, congo, tinha Bulauê Belezinha, que atuava também. Ficava grande mesmo. Depois de agora, cada um entrou sua igreja, essa igreja que entrou agora, cada um entrou e abandonou. Agora ficou minha mãe e mais uma irmã e uns grupos também, que aproxima também, que foi Fichale, que dizem Fichale, que apoia a senhora. E nós vamos apoiar também e dar-lhes força, que vamos continuar a fazer essa festa com mais alegria. Eu também sou neto do dono da festa e como meu avô que tinha festa faleceu, então minha mãe é que assumiu como chefe da comissão agora, então nós também apoiamos. A festa foi animada com músicas e danças. Veja, depois de intervalo, o presidente das Filipinas diz que poderá demitir-se se alguém provar a existência de Deus. Segunda parte do telejornal, as fortes chuvas que se fazem sentir no Japão causaram dezenas de mortos e vários desaparecidos nas últimas horas. Mais de 1,5 milhão de pessoas tiveram que deixar as suas casas. Dezenas de mortos e milhares de desaparecidos por causa das cheias no Japão. Os últimos dias foram muito difíceis para os habitantes do centro e oeste do arquipélago. Deslizamentos de terra, estradas e pontes cortadas, famílias desalojadas.
O governo nipônico fala das chuvas mais intensas desde que há registro. As chuvas fortes deverão continuar em todo o Japão. Esperam-se chuvas torrenciais sem precedentes no país. Poderiam ser as chuvas mais fortes alguma vez registadas. A agência meteorológica japonesa JMA emitiu vários alertas. Esperam-se mais chuvas torrenciais este domingo. O governo criou uma célula de crise em conjunto com o primeiro-ministro Shinzo Abe e as agências de resgate. As chuvas afetaram mesmo a produção automóvel. Várias fábricas foram obrigadas a fechar as portas temporariamente. Autoridades francesas afastam teoria de atentado na queda do avião de Egypt Air, ocorrido em maio de 2016. Afirmam que foram encontrados explosivos em restos humanos retirados dos destroços. 2 anos depois, o Gabinete Francês de Inquérito e Investigação para a Segurança de Aviação Civil adianta uma outra explicação: um incêndio na cabine. A conclusão é publicada no relatório agora divulgado, onde se lê: o BEA favorece a hipótese já anteriormente referida da rápida propagação de um incêndio e espera que se prossigam as investigações sobre essa possibilidade no interesse da segurança da aviação. O Airbus da Egyptair fazia ligação entre Paris e o Cairo. 66 pessoas morreram. As autoridades egípcias afirmam que foram encontrados explosivos em restos humanos retirados dos destroços. O regulador da atividade aeronáutica da França, numa atitude pouco comum, vem agora criticar o facto do Egito ter ignorado os pedidos para investigações mais aprofundadas. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, desencadeou uma nova polêmica no país asiático de maioria católica ao prometer demitir-se se alguém provar a existência de Deus. Num discurso proferido na sexta-feira, Rodrigo Duterte questionou alguns fundamentos da fé católica, incluindo o conceito do pecado original que declarou manchar crianças inocentes e que só pode ser perdoado através do batismo. Onde está a lógica de Deus nisto? Perguntou o chefe de Estado filipino de 73 anos. De acordo com a agência noticiosa Associated Press, Duterte declarou que se demitirá imediatamente se existir uma única testemunha que possa provar, talvez uma fotografia, ter visto e falado com Deus. Na semana passada, Rodrigo Duterte foi criticado por ter chamado estúpido a Deus, levando um bispo católico a apelidar o presidente filipino de psicopata. E assim concluímos o telejornal de hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite.